Olá, meus irmãos. Hoje eu quero dar início à quarta mensagem do livro de Gênesis e hoje nós vamos falar da chamada de Abraão. Abraão, no início de sua chamada, ele é conhecido como Abrão e sua esposa é conhecida como Sarai. Abrão está na casa de seu pai, em Ur dos Caldeus, capítulo 11, versículo 31 do livro de Gênesis. O seu pai decide ir fazer uma jornada até Canaã. E ele vai sair de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Só que eles dão uma parada em Harã. E quando ele para em Harã, Deus vai falar com Abrão. Vai lhe fazer uma chamada. Uma chamada essa que vai dizer para que ele saia do meio dos seus parentes. No capítulo 12, você ouve a voz de Deus falando com Abrão, que diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Fatiei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Esta é a voz de Deus para Abrão. Mas há um detalhe que o texto diz, no capítulo 11, que Sarai era estéril. Mas isso não foi motivo para Abrão desistir. A fé é algo diferente do que a humanidade vê. Como acreditar na voz de Deus, que eu vou ser uma grande nação, sendo que minha esposa é estéril? Mas Abrão, ele acredita na voz que ele ouviu. E ele vai sair em direção à terra que o Senhor prometeu. No versículo 4 do capítulo 12, diz o seguinte: E assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos. Abraão, ele vai cometer um erro em levar Ló, seu parente. A voz do Senhor dizia: sai do meio dos teus parentes, sai do meio da tua parentela. Mas Abrão, ele vai levar Ló como parente, e depois na caminhada Ló vai lhe causar problema. Ló vai lhe causar dor de cabeça, porque a chamada é: tu tente sair do meio dos teus parentes, sai do meio deles. Mas Abrão, por pena ou por dó, leva Ló com ele. E Ló, a chamada não era para Ló, a chamada era para Abrão. O texto diz, nos versículos adiante, que eles vão entrar na terra, na caminhada rumo à terra em que Deus vai mostrar, e eles vão dar uma parada em Siquém. De Siquém, ele vai tornar a caminhar, e entre Siquém e Betel, Deus vai falar novamente com ele. No versículo 7 diz: apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar, o Senhor que lhe apareceu. Depois de que ele edifica o primeiro altar a Deus e oferece o sacrifício sobre o altar, Abrão ele vai edificar quatro altares diante da sua jornada até o final da sua vida. Esse aqui em Betel é o primeiro altar. Ele vai caminhar até o sul da terra. E quando ele chega no sul da terra, ele vai parar e vai encontrar uma terra que Deus lhe prometeu totalmente vazia. No versículo 10 diz: e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A terra que Deus promete a Abrão, quando ele chega lá, há uma escassez, há uma fome, há uma necessidade. Porque a chamada de Deus, ela exige fé, perseverança. A chamada de Deus é diferente do que nós vemos hoje na mídia, aonde o Deus que os falsos pregam é o Deus que é o servo e os falsos são os senhores. É o Deus que é usado apenas para abençoar,
é o Deus que é usado apenas para engrandecer, enriquecer. Esse evangelho pregado hoje nas mídias, nos falsos profetas, esse evangelho não é o verdadeiro. O verdadeiro evangelho exige renúncia, sacrifício. O propósito de Deus nunca foi enriquecer, engrandecer. O propósito do evangelho é salvar a alma do homem do inferno. O restante, com a caminhada, Deus acrescenta. Abraão, ele vai descer até o Egito, porque a terra onde Deus o prometeu, ela está árida, ela está seca, há fome. E ele desce ao Egito, no capítulo 13, diz que Abraão desce ao Egito. E quando ele desce ao Egito, ele vai encontrar uma cultura totalmente diferente da dele. A cultura dos egípcios era que o homem que chegasse naquela terra com uma mulher e que ela fosse elegante e que ela fosse bonita, ela era tomada para o rei daquela terra, que era Faraó. E o homem, o marido daquela mulher, era morto. Quando Abraão sabe desta cultura, ele vai dizer para Sarai que ela tem que dizer que ela é meia irmã dele, que ela é irmã dele. E assim Sarai o fez. E quando ela entrou na terra, logo ela foi tomada para que sejasse mulher de Faraó. E quando ela é tomada por mulher de Faraó, Deus vai ferir todo aquele reino. Vai ferir a casa de Faraó com uma praga, com uma enfermidade. E Faraó entende que alguém de autoridade, alguém que serve a um Deus poderoso está sobre aquele lugar. E ele vai chamar Abraão e vai perguntar por que ele mentiu. E ele disse, porque aqui nesta terra há uma cultura de tomar a mulher e matar o seu marido. Por isso eu temi. Aleluia. Note que aquilo que é teu, aquilo que é meu, se eu viver em obediência a Deus, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tomar posse daquilo que é seu. Daquilo que é teu. Se você for obediente, se você andar nos caminhos certos, Deus vai proteger. Assim como ele protegeu Sarai, assim como ele guardou Sarai naquela terra, ele vai guardar a mim e a você, quando andamos em obediência ao Senhor. Depois eles voltam do Egito e voltam para a terra que eles tinham saído, ao sul novamente. O texto diz que quando eles chegam ao sul da terra, eles voltam riquíssimos. E os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abrão. Ló representa aquele obreiro que chegou na congregação ou que chegou no ministério com pouca coisa, com feridas, com problemas, mas o pastor presidente ou o pastor que preside o campo cuida, trata das suas feridas e depois o ajuda. E quando ele se sente que está melhor, o orgulho, a arrogância entra nele. Assim aconteceu com Ló. No versículo 2, diz que Abraão ia muito rico em gado. E no versículo 7 do capítulo 13, diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló não reconhece que a bênção está sobre ele apenas por causa de Abraão. Ele é aquele homem ingrato que vai arrumar confusão com o seu patriarca. Isso acontece muito hoje no nosso país. Pastores brigando com aquele que o ajudou, obreiro brigando com aquele que o levantou, que deu a oportunidade. Se quer sair, saia, mas não arrume confusão. Ló não, ele não estava mais nem aí para o patriarca. Mas o patriarca disse, não, que não haja contenda entre nós. Escolhe para onde tu quer ir. Quer sair? Saia. Eu deixo essa mensagem a você que está lutando com esta briga entre obreiro, entre pessoas que não querem obedecer. Por isso, você nesta manhã está ouvindo essa mensagem. Se alguém no teu ministério quer sair, quer se rebelar, deixa ir embora.
Deixa ele escolher para onde ele quer ir. Porque Deus chamou e te deu a promessa, foi para ti, não foi para ele. A promessa não era para Ló, a promessa era para Abraão. E Abraão vai dizer, escolhe para onde tu quer ir. Tu quer ir para a direita? Vai. Eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas desde que a escolha seja tua e não minha. Abraão entendia que a promessa era dele, não de Ló. E Ló olha para as campinas do Jordão e diz, eu quero ir para ali. E logo ele desce. O texto diz que quando ele desce até as campinas de Sodoma, o texto diz que os varões daquela terra eram maus. E logo no capítulo 14 vai haver uma guerra de 4 reis contra 5. E nesta guerra, Ló é levado prisioneiro. O resultado das escolhas de Ló logo chegam para ele. A conta da rebeldia, a conta da rebelião chega. Todo rebelado, todo aquele que se levanta contra aquele homem de Deus, contra aquela autoridade que o cuidou, que não há o reconhecimento, logo a conta chega. No início pode até ter sucesso, mas com o tempo você vê a queda, o desmoronamento daquela rebelião. Mas Abraão, ele vai ter cuidado, ele ainda vai ter piedade de Ló. Ele vai preparar os seus servos e vai em busca de Ló. E ele vai trazer de volta. Mas ele não traz mais para a sua terra. Ele não traz mais para onde ele está. Ele deixa Ló em Sodoma e Gomorra novamente. Porque a escolha de ir para Sodoma foi dele e não de Abraão. Abraão disse, eu vou te ajudar, mas aí tu fica. Aí tu vai padecer. Aonde tu fez as tuas escolhas. No capítulo 14, versículo 18, depois que Abraão traz Eló, Melquisedeque vai aparecer até ele, um sacerdote do Deus Altíssimo, e vai abençoar Abraão de forma grandissimamente. E aqui é onde começa o primeiro propósito do dízimo. Ali vai haver o primeiro dizimamento bíblico. E depois que Abraão é abençoado por Melquisedeque, ele vai embora, aparece quem? Aparece o rei de Sodoma, também querendo abençoar Abraão. Só que Abraão, ele vai rejeitar a oferta do rei de Sodoma. Ele vai dizer, eu não quero nada do que é teu, a não ser a que os jovens usaram na caminhada. Versículo 23 do capítulo 14, ele vai dizer, juro que desde um fio até uma correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, porque não digas, eu enriqueci Abraão. Abraão vai rejeitar a oferta do rei de Sodoma. O rei de Sodoma aqui representa Satanás. Depois que ele é abençoado por Deus, depois que ele é abençoado pelo sacerdote de Deus, aparece o inimigo também querendo abençoar. Mas aqui há uma diferença de quem tem o discernimento espiritual para quem não tem. Muitos hoje não estão nem aí. Muitas lideranças hoje não estão nem aí. De onde vem a oferta? O importante é a oferta chegar, saciar os algozes, saciar os seus interesses e pagar aquilo que sacia seus algozes. Mas o verdadeiro homem de Deus, ele sabe separar o bem do mal. O que adianta você ter uma igreja, que a sua igreja rende 10 mil, de repente aparece o rei de Sodoma, um sodomita, e diz, eu quero te dar 20 mil hoje. Mas muitos hoje não querem saber de onde vem. Prefere receber os 20 mil e ficar com a maldição dentro do templo, dentro do altar, em cima do altar. Mas não querem rejeitar. Poucos homens na Bíblia teve a ousadia de rejeitar a oferta do inimigo. Abraão o rejeita. Depois que Abraão rejeita a oferta do rei de Sodoma, ele volta para a sua casa. No capítulo 15, uma bela noite, Deus vai falar com ele novamente. Deus vai animar Abraão e vai lhe prometer um filho. Só que Abraão vai questionar o próprio Deus e dizer, eu não tenho herdeiro. O herdeiro que tem na minha casa é Damasceno Eliezer. Mas Deus vai dizer, sai para fora. Olha para as estrelas do céu. E assim será a tua descendência. E Abraão vai acreditar novamente na promessa de Deus.
No capítulo 16, conjecturando, Agar é dada por mulher a Abrão. É como se Abrão chegasse em casa e dissesse: mulher, Deus falou comigo. E Sarai, já também agoniada, pois já está avançada em idade, ela pega Agar e diz: eis aqui a mulher. E Abrão, ele vai ter intimidade com Agar e ela vai gerar um filho, por nome Ismael. Sarai é aquela mulher que tenta ajudar Deus, tenta dar uma força a Deus. Mas não adianta nós querer ajudar Deus, porque Deus, ele é soberano. E ela vai pagar um preço por querer ajudar o Senhor na promessa. Depois que Agar engravida, ela começa a rejeitar, ela começa a zombaria contra Sarai, sua senhora. Sarai agora, Abraão não faz muita conta dela. Sarai agora sofre uma rejeição. Por que ela sofreu? Porque ela quis ajudar na promessa de Deus. Depois passa-se o tempo, Ismael ele vai nascer. E na época em que Ismael nasce, Abraão tem 86 anos. Versículo 15 do capítulo 16. Quando Ismael nasce, Abraão tem 86 anos. É nesses 86 anos já passaram-se 11 anos da saída dele de Harã para a sua terra prometida. No capítulo 17, aí Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. E de Sarai para Sara. Neste capítulo, Deus vai fazer um pacto de aliança com Abrão. E qual é o pacto? O pacto da circuncisão. Deus vai fazer uma mudança do nome de Abrão para Abraão, do nome de Sarai para Sara. Mas ele vai fazer um pacto com Abrão. Vai dizer: todo macho da tua casa será circuncidado ao 8º dia. E o versículo 23 do capítulo 17 diz que Abrão ele foi circuncidado aos 99 anos. E Isaac ele foi circuncidado com a idade de 13 anos. Depois que ele cumpre com esta aliança, no capítulo 18 vai aparecer 3 anjos a Abrão em sua casa. É neste capítulo em que a promessa vai se cumprir. A promessa do filho que saía dos seus lombos. A promessa de Isaac vai se cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos vão aparecer a ele e ele está debaixo de um carvalho. Um carvalho de maré. E quando eles aparecem, Abraão ele vai pegar a água e vai lavar os pés daqueles 3 homens. E aqueles 3 homens eles vêm procurar por Sarai. E ele vai perguntar: aonde está Sarai? E Abraão vai dizer: ela está ali cuidando das coisas. E ele diz: em certo tempo, por este tempo eu visitarei ela. E Sarai vai ouvir esta voz, ela está escondida por trás da porta. E quando ela ouve a voz que vai ter um filho, ela dá uma risada de ironia. No versículo 14 do capítulo 18, o anjo do Senhor vai perguntar a ela se haveria alguma coisa impossível ao Senhor. E ela vai ficar calada e ele vai dizer: por que tu riste? Havia alguma coisa impossível ao Senhor? Ela vai dizer: não ri. Mas ele dizer: sim, você riu. Por isso, o significado do nome de Isaac significa riso. Quando a promessa chegou para que ele nascesse, foi dada uma risada de ironia. E quando a promessa se cumpriu, foi dado um riso de alegria. Por isso, eu digo que não há nada impossível ao Senhor para aqueles que creem. Abraão ele teve fé, perseverança e acreditou na sua chamada. Aquilo que Deus prometeu para ele, ele está cumprindo aqui no capítulo 18. A promessa de dar-lhe um filho. Da agora em diante, Sarai vai engravidar e ela vai ter Isaac.
como promessa de Deus para a sua jornada de fé. Por isso, eu digo nesta manhã, neste dia, que o Senhor, nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para aqueles que crêem no Senhor. Para você que está na caminhada, para você que está na jornada, para você que está na missão, acredite na sua caminhada, acredite na sua fé. Busque, continue firme, continue obedecendo, porque o desafio vem, mas a promessa que Deus prometeu, Ele vai cumprir, tanto a mim como para você, porque a fé, ela cria aquilo que nós queremos, e Deus, Ele faz materializar aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, porque a nossa fé, ela remove montanha. Por isso, eu deixo novamente esta mensagem para você que me acompanha no meu canal no YouTube.